cada palavra. Deus me deu uma palavra esses dias, através do nosso povo aqui. Deus me deu uma palavra que eu queria partilhar com a igreja nessa noite. Li do Êxodo capítulo 2, depois eu vou ler 2 versículos apenas, e vou ler no capítulo 3, versículo número 4. Êxodo capítulo 2, verso 2 e 3. E Êxodo capítulo 3, verso 4. Diz assim o texto: E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Deu à luz a quem? E vendo que ele era formoso, ele era como? Escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais esconder, tomou uma arca de junco e a revestiu com betume e pinche. Então, pondo nele o menino, a pôs os juncos à margem do rio. Versículo 10. E quando o menino, quando quem? Quando quem? Já era grande, era como? Ela o trouxe à filha de Faraó, o qual adotou e chamou-lhe de Moisés. Chamou de quê? Pois disse: porque das águas o tenho tirado. Chamou de Moisés porque disse o quê? Capítulo 3, verso 4. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça. No meio de onde? No meio de onde? E disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me. E disse o que o Senhor? Não, isso foi Moisés. E disse o que o Senhor? Disse o que o Senhor? Pai, te louvo e te exalto nessa noite pela oportunidade que mais uma vez o Senhor me dá. Continua no nosso meio. Fale não o que queremos, mas o que nós precisamos. Use aquele sonoplasta com poder, Jeová. Abre as comportas do céu sobre a vida dele nessa noite. Sobre a vida dos 2, os 3, os 4 que ficam naquela mesa. Toma eles, Pai, no nome de Jesus. O Senhor fazendo assim, eu vou dar honra, glória, louvor e adoração para todos sempre. E a igreja que crê nisso diz: eita glória, toma os nossos assentos, dando glória a Deus. Porque Ele é bom e Ele está aqui nessa noite. Voltou, tá, irmãos? Água de coco. Glória a Deus. Estava orando ao Senhor. E durante esses dias nós temos conversado muito, né? Sobre um pouco a história da RD Avivamento. E eu disse que nós temos alguns tópicos que é sobre visão, missão e valores. Dentro da nossa missão nós temos mais 3 tópicos, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. 4. Essa é a missão da igreja: ganhar, consolidar, discipular e enviar. E tudo isso, presbítero Wellington, I love you. Tudo isso me fez pensar muito sobre o que a nossa história representa. O que a nossa história representa nessa cidade? E o que a tua história representa na vida que tu tem? Ou para as pessoas com quem tu convive? Eu queria partilhar uma mensagem cujo tema é: podem ignorar o nosso nome, mas nunca vão poder apagar a nossa história. Eu vou falar de novo. Eu queria compartilhar uma palavra com a igreja nessa noite subordinada ao tema: podem ignorar o nosso nome, mas nunca vão poder apagar a nossa história.
Nome tu ganha sim. Às vezes pensou, nasceu, registrou. É isso que eu quero. É João, é Maria, é Antônio. Nome é assim. A mãe teve um desejo, olhou para a cara, tem cara de Antônio, é Antônio que vai chamar. Tem cara de Patrick, ixi, é Patrick que vai chamar. É assim. Segundo a cultura judaica, era diferente. Os judeus, eles, de acordo com o acontecimento, com o contexto, eles davam nome aos filhos. Por exemplo, quando o anjo vai falar com Sarai que ela seria mãe, e ela já na idade de 75 anos, Fábio, ela dá uma risada. Aí o nome do menino dela é Sorriso. Isaac. Sério. O nome do menino, Sorriso. Valente ficou feliz agora. Sorriso. Porque Sarai riu. Quando Rebeca estava grávida para ganhar Jacó e Esaú, se eu falar errado, vocês ficam olhando para mim, eu vou chamar a atenção. Um dia eu falei um negócio aqui, vocês não concordou e estava errado. Olha aqui. Quando estava grávida, que nasceu o primeiro, ela pôs o nome de Isaú, que significa peludo. E depois também vai ter o significado de flecheiro, homem de guerra. O próximo que nasceu dos gêmeos, nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. O nome dele era como? Os bons de Bíblia, o nome dele era como? Que significa? Em português, Jacó significa suplantador. Em hebraico, Jacó significa aquele que agarra. Então, o original quer dizer aquele que agarra. Por quê? Porque ele nasceu agarrado. Era por costume dos judeus colocar nome nos filhos. E tem vários que nós podemos citar aqui, que teve nome por causa dos acontecimentos. Você vai ver Ana com Samuel, Benjamim, filho da dor, Benoni. Então você vai ver que na maioria das vezes o nome representava o contexto, o momento, o que estava acontecendo. Na verdade, a nossa história tem momentos, porém a nossa história não é baseada somente em momentos. Momentos fazem parte da nossa história, bons ou ruins, mas eles só fazem parte. E vai definir mesmo é todo o tempo, é todas as experiências. Essas sim vão falar, essas sim vão representar, estas sim vão apontar como é escrita a nossa história. Mas eu disse que eles tinham por costume, de segundo o acontecimento, a causa ali, colocar nomes, denominar a criança. Então, na maioria das vezes, a criança crescia e tinha um nome. Mas nem sempre o nome foi e vai ser o mais importante para nós. Porque a história te representa, mas o seu nome nem sempre representa a sua história. Deus, ele chama pessoas com nome, sim. Mas Deus não precisa que tu tenha um nome para te escolher. Porque para Deus o mais importante não é o nome que você tem. Só quem é crente já vai dar glória. Para Deus o mais importante é a história que Ele vai escrever a teu respeito. Você está prestando atenção nisso aqui? Essa história vai ter momentos difíceis, momentos de vitórias, momentos de prazeres, momentos de glória, mas vai ter também momentos de perca. Tudo isso vai fazer parte, porque a sua história ela é feita de um processo. Mas o fim dela é te fazer viver o propósito de Deus. Tem pessoas que ele confunde muito as coisas. Tem pessoas que acham que Deus ele está procurando
gente renomada, pessoas que têm o nome nos holofotes da vida, pessoas que têm o nome, sabe, explanado no meio da sociedade. Não, mano. Deus não está preocupado com o nome de ninguém. Deus está procurando alguém onde Ele possa fazer para ele ou para ela uma história. Então por isso que a palavra que Deus me deu é: podem até ignorar o teu nome, mas ninguém nunca vai conseguir apagar a sua história. Pastor, por que o senhor está falando? Eu estou falando com muita calma para você me entender, para você entender bem aonde eu quero chegar e o que Deus quer falar conosco. Às vezes nós nos preocupamos com detalhes. O nome, por exemplo, aqui é um detalhe. E às vezes eu não consigo parar e analisar a história linda que o Senhor está escrevendo a meu respeito. E tem horas que Ele vai escrever a sua história sem te permitir ter um nome. Alguns ganhavam nomes, mas outros, a história era escrita primeiro para depois o nome aparecer. Deu para mexer na cabeça agora, né? Mas é porque eu disse que mais importante do que ter um nome é ter uma história. Porque a história é o que vai te dar respaldo, é o que vai te dar sabedoria para viver no teu dia a dia, sim ou não? A história é que vai te dar experiência. É os acontecimentos que te faz cada vez mais forte. Pastor, eu estou vivendo uma luta e a luta é grande demais. Glória a Deus por isso. É sinal que você está cada vez mais forte, porque a Bíblia diz que Ele não dá luta além das nossas forças. Se a sua luta está aumentando, é porque o Senhor está te fortalecendo. É porque no meio dessa história de altos e baixos, tu não consegue perceber o quanto Ele está trabalhando. No meio desse processo que às vezes dói, você não consegue perceber o quanto o propósito dele está sendo cumprido. Eu já estou sentindo o Espírito Santo falando com alguém aqui nessa noite. É porque por causa do processo ser doloroso, às vezes eu não consigo compreender. Eu não consigo me identificar com o tamanho do propósito que Deus tem para nós. Pois bem, o texto que ora acabamos de ler, de Êxodo capítulo 2, a primeira coisa que nós vemos aqui é que uma mulher cujo nome era Joquebede, qual era o nome dela? Essa era a mãe de Moisés, ou no hebraico Moisés ou Messes. Essa mãe, ela tinha sido proibida de dar à luz não, mas de ter aquela criança, de cuidar daquela criança. Por uma ordem maior de Faraó, havia um comando nas terras do Egito que todo menino hebreu que nascesse era para ser jogado no rio Nilo. Era para ser jogado aonde? No rio Nilo, para ser devorado por jacarés e pronto, eu morrer afogado. A história que conta é que a Joquebede, sabendo do que estava acontecendo e das ordens dadas a Faraó, ela vai esconder, ela vai fazer o quê? Ela vai esconder o menino. Durante 3 meses ela vai esconder o seu filho. Ela vai esconder quem? Ela vai esconder quem? O teu filho por 3 meses. Como ela conseguiu esconder o menino de 3 meses sem chorar dentro de casa é mistério, não pergunta para mim. Mas ela o escondeu. A Bíblia diz que ele, mesmo escondido, Manu, ele crescia. E ele crescia formoso. Ele crescia como? Abra mim, guys. Ele crescia como? E ele fazia o que? Ele crescia. Mas ele estava escondido. Mas ele estava... Ninguém o via, mas ele estava... Vamos todo mundo brincar para vocês entenderem? Ninguém sabia que ele existia, mas ele estava. Ninguém via ele, mas ele estava. Não, ninguém via ele cantar, mas ele estava. Ninguém via ele pregar, mas ele estava. Ninguém via ele dirigir culto, mas ele estava. Ninguém via ele vencer gigante, mas ele estava. Ninguém via ele vencer batalhas, mas ele estava. Ninguém via ele derribar muralhas, mas ele estava. Ninguém via ele lutar, mas ele estava. E ele estava crescendo, e sabe como? Formoso.
Sabe o que é isso? Ele não crescia com deficiência, ele crescia com beleza e formosidade. Ele não só crescia, ele crescia com formosidade, ele crescia com beleza. Pastor, o que o senhor quer dizer? No meio do teu esconderijo, aprenda uma coisa: Deus quer te fazer crescer e crescer com formosura. Está fraco os seus aplausos e o teu glória a Deus, porque tu não consegue entender que as pessoas no meio do teu crescimento não só vão ver tu crescer, mas vai ver tu crescer com perfeição. Aleluia! Vai ver tu crescer com formação. Por que, pastor Vanderlei? Crescer com beleza e formosura é importante. Olha para mim. Por que o texto, Camila, está dizendo que ele crescia com beleza e com formosura? Porque o texto de Êxodo está querendo deixar claro que ele crescia chamando a atenção de alguém. Ele não só crescia por crescer, da forma que ele crescia, ele atraía os olhares, que seja da mãe, que seja dos que estavam dentro de casa, mas eu quero dizer, dos que estavam dentro, sabendo que ele existia, apreciava a tua beleza. Crescia e era formoso. Mas olha para cá uma coisa, pastor Vanderlei. Quem crescia? Não. Quem crescia? Tomou água de coco para tu pensar. Quem crescia? Joquebede teve o quê? Joquebede teve o quê, irmãos? Joquebede teve um. Quem crescia? Quem? Quem crescia era o filho ou quem crescia era Moisés? Meu Deus, bom de Bíblia? Eu acabei de ler o texto fala que quem crescia? Hã? O menino? Não tinha nome? Então eu sou capaz, é capaz você crescer sem ter nome. Se é para Jesus, tu era para ter aplaudido. Quem crescia? Você entendeu que ele não tinha nome? Quem crescia aqui? Está entendendo por que eu estou dizendo que a história, ela importa mais do que o nome que você tem? Quem crescia no texto não era Moisés. Aqui quem crescia era o menino. Olha como ela chamava, o menino. Lembrei de Tirica, menino, menino. Era o menino. Quem crescia? O menino. Quando era pequeno, minha mãe falava, menino, menino. Não tinha nome, era o menino. Eu estou brincando com você para você entender. Que olha para mim. Quem crescia era o... Não tinha nome. Mas ele crescia. Ele não tinha os holofotes voltados sobre ele, mas ele não tinha a sua foto nos cartazes da RDA, mas ele não tinha a sua foto nos outdoors de NURC, mas ele... Então é capaz de você crescer sem ser apresentado diretamente para as pessoas. Porque na verdade o primeiro crescimento nosso não é para as pessoas de fora, é para quem está dentro. E quem está dentro está vendo, e quem está dentro, estou falando agora do Pai. Primeiro crescimento para mim é para Deus, e depois Ele me faz crescer para os outros. Eu não posso deixar de crescer, porque tem gente que acha assim, quando eu tiver um nome, tu vai ver quando Deus espalhar meu nome. Não, eu não quero ver quando Deus espalhar o teu nome. Eu quero ver quando Deus espalhar você e depois o teu nome ser divulgado pelaquilo que o Senhor te fez. Porque assim, sabe o que eu estou dizendo, pastor? Tem muitos na Bíblia que cresceram, tem muitos na palavras que Deus fez uma história, mas ele não teve nome. Mas porque não teve nome, a tua história não pode ser apagada. Porque não teve nome, ninguém pode dizer que Moisés deixou de crescer porque ele não recebeu o nome da Joquebede. Ninguém pode falar que Moisés, ele não teve um princípio, ele não teve uma formação, ele não teve uma formosidade, ele não teve beleza no teu crescimento. Não podemos. Eu não posso apagar a
a história de Moisés, só porque o nome dele aqui no Êxodo, capítulo 2, não apresenta. Por que eu não posso? Porque quem levou os 5 pães e 2 peixinhos para o povo no deserto também não tinha nome, mas a história está registrada lá. Hoje eu prego sobre ele, eu falo sobre ele. Ninguém sabe quem era aquele menino, mas todo mundo sabe que a história dele foi escrita. Olha para tu ver, ninguém sabe o nome da viúva, do filho da viúva de Naim, mas a Bíblia diz que Jesus entrou, ele tocou no defunto e o defunto levantou. A história foi escrita. Quantas histórias na palavra nós temos e não temos o nome de quem fez? Pastor, me dá mais um exemplo. Quem tocou as vestes de Jesus? Quem? Uma mulher que tinha o quê? Todo mundo sabe da história dela. Ela sofria 12 anos com fluxos de sangue. Aí ela sai de casa um dia e ela fala: tão somente se eu tocar nas tuas vestes, eu serei curada. Tu sabe o nome dessa mulher que foi curada? Não, mas tu sabe que a história dela está escrita. É por isso que eu estou dizendo: pode querer ignorar o teu nome, mas ao respeitar a história, levanta a mão para receber que o papai vai escrever a tua. Quantos creem que o Senhor tem uma história preparada para a tua vida nessa noite? Quantos creem que o Pai tem uma história escrita para você nesse lugar? O nosso problema é que nós só queremos valorizar as coisas ou a história quando ela está inclusa no nome. E quem diz que Deus trabalha assim? Deus primeiro escreve história, porque Deus sabe que o que vai te fazer vencer no dia a dia é as experiências também que Ele te permite passar na tua história no dia a dia. Sabe por quê? Não adianta ter um nome grandão, mas ter uma história pequenininha que ninguém conhece. Não adianta ter um nome espalhado para toda a cidade e quando tu procura qual é o legado que vai deixar, qual é a história que tem para contar, aí tu fala: eu não sei, eu sei que é pregador que anda para lá e para cá. Deus não está querendo fazer isso contigo. Deus quer que tu deixe através da sua vida uma história escrita, um legado deixado para quem olhar para você e entender. Olha, enquanto ninguém via, Deus estava escrevendo. Enquanto ninguém percebia, Deus estava escrevendo. Enquanto ninguém o conhecia, Deus estava escrevendo. O que nós queremos como igreja é levar o nome da RDA ou mostrar a nossa história? Sabia que a RDA ela só foi ter nome com placa depois de 6 anos? Só depois dos 3 o Senhor falou para mim: agora tu pode fazer a placa. Deus, quando eu abri a igreja, Deus falou comigo assim: enquanto não tiver 3 anos, eu não quero que tu põe nome para ninguém ver. Ei, Jesus, 3 anos? Como é que vai ter gente na igreja se a igreja ficar 3 anos sem ter uma placa para falar que é uma igreja? Aí Deus: não importa, só me obedece, desde que quem vai escrever a história sou eu, porque eu não vou te dar uma igreja para começar hoje e acabar amanhã. Nós vamos dia após dia escrever um capítulo novo nessa história. Sabe o que eu quero dizer? Antes de ter nome, você já estava incluso na história que Deus escreveu para esse ministério. Hoje olha você e olha você e olha a quantidade que nós somos. Sabe por quê? Porque Ele não falha, Ele não erra. É nós que às vezes não entendemos, mas Ele não falha, Ele não erra. Então a Joquebede, ela coloca o menino no rio Nilo. Ela coloca quem? Coloca o menino no rio para tentar salvar a vida dele. Mas o rio aqui era para matar. O rio aqui era para afogar. A intenção de Faraó era que os meninos fossem lançados no rio para poder morrer. A Joquebede coloca o menino no rio para sobreviver. Porque quem tem visão de morte sempre vai usar as coisas para matar. Mas quem tem visão de cuidar de vida sempre vai usar isso como oportunidade para trazer vida para alguém.
para proteger alguém. É assim que Deus trabalha. Por mais que as pessoas queiram afogar você, se você tem uma promessa, ninguém toca. É, pastor. Se você tem uma promessa, por mais que o rio foi feito, ou a programação era te afogar, acabar com a tua história ali, se tem uma promessa, ninguém toca. Me prova, pastor, prova. A Bíblia diz que tinha uma turminha e Deus falou assim, olha, prepare a tua família e comece a construir para mim uma arca. Porque eu vou mandar um dilúvio e as águas vão matar todo mundo. Eu vou destruir o homem que eu criei na face da terra. Mas você e a tua casa será salvo. As águas desceram e mataram todos, mas Noé, a sua mulher, teus 3 filhos e as 3 noras receberam do Senhor salvação. A Bíblia vai falar de um profeta chamado Jonas, que ao fugir do Senhor, ele também foi jogado nas águas e até engolido por um peixe. Mas as águas não lhe mataram. Dentro do peixe ele ficou salvo, vivo. Porque não importa aonde querem te jogar, se tu tem uma promessa, Deus sempre vai ter uma arca, um grande peixe para te solucionar o teu problema. Jogaram o menino e depois tá lá as filhas de Faraó, as mulheres se banhando no rio, e de repente encontra, e você sabe toda a história. Ela vê o menino, pega e fala assim, olha, achei um menino. Esse menino tem cara de ser filho de hebreu. Vou entregar ele para a filha de Faraó. Entrega, porque na verdade só quem podia cuidar daquele projeto de Deus era quem tinha condição. Você sabe que Deus ele nunca vai entregar um projeto na mão de quem não tem condição para cuidar. Por isso que quem pegou, olhou e falou assim, opa, eu preciso entregar isso para quem pode. E vai lá e entrega para a filha de Faraó. Ela pega o menino e fala assim, eu quero esse menino, gostei. Por quê? Porque o menino tinha algo que chamava atenção. O que ele tinha? O que ele tinha? Está entendendo como é importante ser formoso naquilo que faz? Está entendendo como é importante crescer com formosura? Porque a formosura atrai, a formosura chama atenção. Tem horas que tu sobrevive por causa da beleza de como tu está crescendo. Só os entendidos entenderão isso. Tem hora que você sobrevive só por causa da beleza como tu está crescendo. Porque quem tem beleza no crescimento, ninguém quer matar. Mas quem quer crescer com deficiência, todo mundo quer apunhalar, ó. Por quê, pastor? Porque quem vê beleza quer para ele. Quem vê formosidade deseja. Você está entendendo a diferença? Quem vê algo formoso, ele atrai, ele deseja. Mas quando não tem formação, ele descarta. Ele o despreza. Então é importante entendermos isso. Ela viu e por causa da beleza, ela atraiu. Ela foi atraída. E agora sabe o que ela faz? Ela pega e vai pegar aquele menino e vai entregar. E vai falar assim, procure ou traz para mim uma hebreia que possa cuidar deste menino. Aí eles vão lá buscar. Quem é que vem cuidar do menino? Quem? E eu ainda vou pagar um salário. Olha que benção, hein? As mulheres queriam ficar tão com inveja, né? Já pensou em receber um salário para cuidar do próprio filho? Eita, glória, eu lá em casa com esse moncado, um salário, 2, 3, 4, 5. Imagina quanto salário mínimo eu recebia lá em casa, hein? Para cuidar dessa tropa toda. Olha para tu ver. Ela traz a mulher e ela ainda paga para ela um salário. Ela paga para quem? Para a mãe do menino. Para a mãe de quem? Do menino. Que está sendo criado agora dentro do palácio. Eu só estou contando a história para você não ficar com dúvida de nada, tá, gente? Eu gosto de fazer isso. E o menino vai e cresce. Ela leva o menino para casa, traz, leva, traz e fica assim, cuidando do menino. Quando ele tinha aproximadamente 5 anos, quantos anos? Versículo 10 do Êxodo, capítulo 2, que eu acabei de ler. Quando ele tem mais ou menos uns 5 anos, já crescido, agora ele vai ter Agora ele vai ter o quê? Quem deu o nome para ele? A filha de Faraó. Depois de 5 anos,
que a história dele já tinha sido escrita, ele vai ganhar um nome. Quem dá o nome para ele? A filha de Faraó. Sabe como ele chama? Moxa. Ou Bar Moxa, ou Bar Messi. Não, não é hebraico. Não é hebraico. Por que Bar? Porque quer dizer filho. Toda vez que tu vê a palavra Bar no hebraico, Bar Jonas é filho de Jonas. Bar Timeu não é porque ele chamava Timeu, porque ele era filho de Timeu. Então agora ela vai chamar ele de Bar Messes, que quer dizer, no original, a palavra hebraica quer dizer filho das águas. Filho das águas. Porque das águas lhe foi, olha para mim, agora ela está incluindo a história no seu nome. Não é o nome que é incluído na história, agora não é a história que é incluída no nome, agora ela está incluindo o nome na história. Ela está pegando porque das águas lhe foi, quem foi tirado das águas? O menino, que agora está recebendo qual o nome? Moisés, que no original quer dizer filho. Mas ela continua dizendo que ele era Moisés, porque ela está dizendo que ele era filho das águas. Ela está dando o nome de quem ele é, filho. Pegou? Pegou, ué? Agora o Moisés, ele vai continuar crescendo, ele vai continuar a crer. Ele vai continuar agora tendo uma história, ele vai continuar tendo o quê? E a história dele agora está sendo escrita, e ele cresce com esse nome, Moisés, filho das águas. Só que quando Moisés cresce, chega a um tamanho que ele consegue entender de verdade quem ele é, ele vai lá encontrar com a mãe, os irmãos, e descobre que na verdade ele é um hebreu que foi criado no meio do Egito. Esse Moisés, pastor Taíde, ele rejeita aquele nome. Fala, não. Eu não sou filho de água, não. Sou filho da Joquebede. A minha história, ela teve começo, ela tem meio e vai ter fim. Minha história não vai ser escrita da forma que vocês estão pensando ou querendo, não. Eu sou filho de Joquebede. A Bíblia, o escritor aos Hebreus vai dizer que Moisés, pela fé, por onde? Por quem? Por quem? Pela fé, ele rejeita ser chamado de filho da filha de... Sabe o que é isso? Pela fé, tu tem poder de mudar o nome da sua história. Vou falar de novo, pela fé, você tem o poder de decidir mudar essa tua história. Pela fé, vou falar de novo, você tem poder para mudar o nome dessa tua história. Pela fé, você tem poder para mudar o nome dessa tua história. Se as pessoas estão querendo colocar ponto, vírgula, se a pessoa está querendo colocar apelidos em você e na tua história, eu estou dizendo, pela fé, você tem poder de mudar o nome da tua história. Lembra de Jefté? O texto que vai escrever sobre Jefté, a história, vai dizer assim: e era Jefté homem valente e valoroso. Homem como? Aí continua o escritor dizendo assim: porém, filho de uma prosti, mas Gileade gerara Jefté. Aí ele está dizendo assim: apesar de não ter uma mãe, Jefté tem um pai. Sabe o que ele está dizendo? Não importa se as pessoas querem colocar, porém na tua história, você precisa entender que quem o escreveu foi o teu pai. Aleluia! Esse Deus que é vivo, esse Deus que é poderoso, forte na batalha, que não te abandona, que não te deixa só e que nunca perdeu o controle de nada. Pela fé, Moisés rejeita ser chamado de filho da filha de Faraó. Sabe por quê? Porque Moisés agora já começa a aprender. Olha para tu ver, se eu quero dar um capítulo lindo para essa história minha, segundo a formosidade pela qual eu fui feito, eu preciso renunciar a Barão Assúria. Eu preciso renunciar isso que não me cabe na minha história. Quem deu nome para Moisés? A filha de Faraó. Depois de quase 5 anos.
Está entendendo? Olha para mim. Que você não precisa ficar preocupado em ter pressa demais. Em ter teu nome divulgado. Está entendendo? Eu conheço algumas pessoas. Sério. Um dia eu dei risada por desprezar, não. Mas porque eu falei, mas como assim? Tu não está pregando nem na sua igreja? Fez um cartaz e escreveu assim, agendas abertas. Uau! Falei, esse está com pressa mesmo. Você sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós queremos antecipar capítulos. Deus tem isso para você. Quem quer te exaltar é o Senhor. Deus não tem dificuldade nenhuma em espalhar o teu nome nessa terra. Deus não tem dificuldade nenhuma em te exaltar diante das pessoas nessa terra, não. Deus só não quer que tu antecipe as coisas. Deus só quer que tu entenda e aprenda que a nossa história ela tem que ter começo, meio e fim. E talvez tu está só no começo da sua história e está querendo pular logo para a metade dela. E não permite. Aí sabe o que tu faz? Tu cresce rápido demais, mas cresce com deficiência. Aí as pessoas olham, não vê formosidade, não é atraído e não te convida. Está entendendo por que nós não podemos dar um passo além ou avançarmos demais? Nós temos que andar por medidas. E hoje vivemos um tempo que as pessoas, tudo delas é querer aparecer. Elas querem ser divulgadas. Elas querem, olha, na maioria é assim, é uma glória para nós mesmos. Nós somos os que mais querem divulgar o nosso nome. Eu prego uma palavra boa, eu quero que todo mundo ouça. Eu quero que todo mundo vê. Eu quero mandar para um, mando para outro. Sabe por quê? Porque na verdade, eu quero que as pessoas reconheçam. Na maioria das vezes é assim, talvez nem todos. Mas Deus, Ele tem um tempo. Se é no tempo de Deus, amém. O teu vídeo vai ser divulgado. A tua história vai ser, sabe, ela vai ser assim, visível para todos. Se é o tempo de Deus, amém. Mas se não é o tempo de Deus, entenda uma coisa. Não é porque o teu nome não está sendo visto que a tua história não está sendo escrita. Não é porque o teu nome não está sendo divulgado que Deus não está te fazendo crescer. Tu está entendendo isso? Não é porque o teu nome não está sendo espalhado que Deus perdeu o controle da sua história. O que Deus está mostrando aqui, ô Moisés, ninguém te conhecia até agora. Acabou de ganhar o nome, depois de velho. Mas desde que tu nasceu, Moisés, eu já vinha escrevendo a tua história e controlando a sua vida. Eu não perdi o controle no rio. Eu não perdi o controle no parto da tua mãe. Eu não perdi o controle nos 3 meses que tu chorava dentro daquela casa. Eu não perdi o controle enquanto tu foi entregue nas mãos da filha de Faraó. Eu não perdi o controle até agora. E tem mais, Moisés, e nem vou perder. Porque quem quer escrever a tua história sou eu. Quem quer escrever a tua história sou eu. Quem quer escrever a tua história, receba isso em nome de Jesus. Quem quer escrever a tua história sou eu, diz o Senhor dos Exércitos. Olha para esse teu irmão, está preocupado com o quê? Porque não estou te chamando para pregar, tu está preocupado com o quê? Porque não está te colocando nas campanhas de terça-feira, está preocupado com o quê? Porque não está te colocando para pregar na sexta, está preocupado com o quê? Não está te colocando para pregar nos domingos, está preocupado com o quê? O papai não perdeu o controle de nada. O tempo pode passar, o teu nome vai chegar. Deus tem um nome de vitória, Deus tem um nome que vai marcar a tua história. Olha para mim, para escrever a história, ele não precisa do teu nome, ele só precisa de você. Moisés cresce, ganha o nome, e depois que ganha, o rejeita. Está entendendo? Ele rejeita o nome, mas não rejeita a história. Vou falar de novo.
Moisés rejeita o nome, é diferente de alguns que crescem e quer o nome. Moisés não, ele cresceu, não quis o nome, ele quis a história. Eu não quero o nome, eu quis a história. Eu não quero o nome, eu quero a história. Que história, pastor? Eu quero a história que o Senhor está escrevendo para mim. Eu não estou preocupado se do que tu vai me chamar. Eu já sou resolvido e sei que Deus tem uma história escrita a meu respeito. Pode ignorar o meu nome, mas nunca vai apagar a minha história, diz o Senhor dos Exércitos. Se é para Jesus, tu está entendendo o que o Senhor está dizendo essa noite? Eu preciso correr, segura. Moisés, e agora ele recebe o nome, cresce, rejeita. Aí porque rejeitou, agora ele vai viver o processo da sua história. Deus tinha um propósito. Moisés consegue entender o propósito de Deus. Ele consegue entender, pastor, que ele não nasceu só para ser filho da filha de Faraó. Porque ele não rejeitou, presbítero Wellington, aquele nome por acaso, não. Porque Moisés, quando ele começa a saber da história da tua família, do Deus da tua casa, sabe o que ele entende? Ele entende assim, olha, então eu quero essa história aqui, que começou aqui, dentro deste lar aqui. Agora essa história lá, para mim que querem escrever a meu respeito, eu não aceito, eu rejeito. Sabe por quê? Porque quando eu nasci por uma graça. Quando eu sobrevivi por uma misericórdia que me alcançou. Muitos morreram, mas eu sobrevivi, porque o papai me quis que eu sobrevivesse. Eu sobrevivi, porque o papai queria escrever uma história. Alabarassúria, o papai queria escrever a minha história. Eu sobrevivi. E eu quero continuar essa história agora, segundo a vontade dele. Mamãe, como chama o teu Deus? O meu Deus chama o Deus, aleluia, o Deus de Abraão. Esse Deus vai ser o meu também. Alabacandaraia, surabacandaramastai. Esse vai ser o meu Deus também. Porque até então, Faraó era Deus na terra. Para o Egito, quem era Deus era Faraó. Para o Egito, quem era Deus era quem? Para o Egito, quem era Deus era quem? Para o Egito, quem era Deus era quem, irmãos? Quem? Mas para Moisés não. Para Moisés, quem é Deus agora? É o eu sou. É o Deus da minha mãe. É o Deus do meu pai. Para Moisés agora não. Eu só andei cego, errante, enquanto o pastor Fabrício, eu não conhecia, mas agora não. Agora que os meus olhos foram abertos, é esse que eu sirvo, é esse que eu quero, é com ele que eu vou andar, é com ele que eu vou viver. Este será o meu Deus. Lembra de Ruth e Noemi? Vai embora. Não posso. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Eu não posso andar errante depois que eu sei quem é esse Deus. Aí agora ele vai ter que fugir. Olha para tu ver, vai ter que fugir. Cresceu sem nome, teve uma história, depois de grande foi renomado, ganhou um nome e agora tem que esconder de novo. Está vendo como Deus trabalha? Tudo é no tempo. Olha, cresceu, não tinha nome, ganhou um, filho da filha de Faraó. Você está achando que isso é pouca coisa? Tu está achando que ele renunciar, renegar esse nome era pouca coisa? É como se eu fosse adotado pelo presidente aqui, o Bush. Bush não, hoje é quem? Donald Trump. É como se eu tivesse sido adotado por ele. Aí eu cresci, eu estou aqui crescendo nos Estados Unidos. Papai Trump, é isso? Papai Trump, quem cuida de mim? Aí eu estou lá, todo mundo conhece, sabe quem é aquele ali? É o filho do Trump. É mesmo? Como é que ele chama? Chama o Wellington. Aquele é quem? Filho do Trump. Aonde ele chega, as pessoas, ó. Aí, você pode falar com o velho para nós? É assim, não é? Moral. Pelo amor de Deus. Espera o documento, pede papai para assinar para nós, somos imigrantes. Você está entendendo? Aí eu falo assim, não, eu cresci com ele, ele até me adotou, mas eu renunciei. Por quê? Meu pai é Deus. Meu pai é Deus. Tu não entendeu? Já deve ter aplaudido a Jesus. Meu pai é Deus. Por quê? Porque o Trump é bom, ele é grande, mas o meu pai é muito maior. Meu pai não tem tamanho, ele está nas alturas. O meu pai não tem tamanho, ele está nas alturas. Ele é Deus, ele é incomparável, está entendendo? Ele é incomparável, ele é Deus.
Tu está entendendo o que ele está negando aqui? Está entendendo o que ele está negando aqui? Ele não só está negando ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele está negando assim: eu não quero continuar com esta história. Eu sei que ele tem uma história reservada para mim. Eu sei que ele tem uma história reservada para mim. E por que ele fez isso? E para quem? E por quem? Ou por causa de quê? Moisés fez isso só por um motivo: fé. Tu não entendeu. Ele só negou, ele só rejeitou só por uma causa: fé. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. A minha história ainda não está nessa terra. A minha história está escrita no céu. E tem coisas dela que eu ainda não vivi, mas eu vou viver. É para tu receber. Tem coisa na sua vida que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Tem coisa que ainda não chegou, mas vai chegar. Tem coisa que você ainda não recebeu, mas vai receber. Porque é fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Eu vou renunciar o nome dessa terra para receber o nome do céu. Depois que ele nega, porque o negar, o rejeitar não pode ser só da boca para fora. Não, tem muita gente que fala: eu renuncio. Já viram aquele escudo de libertação? Eu renuncio a mentira, eu renuncio a pornografia, eu renuncio a fofoca, eu renuncio ao homossexualismo, eu renuncio ao adultério. Você faz uma lista de coisas, mas tudo da boca para fora, a maioria. Porque nas atitudes tu não abre mão. Porque com atitude tu não prova que de verdade renunciou. Com testemunho tu não prova que de verdade resolveu deixar essa vida que não agrada ao Senhor. Agora Moisés não, ele fala: eu rejeito. Sabe o que ele faz? Ele toma o caminho do deserto e larga o palácio, larga ouro, larga prata, larga título. Moisés falava 64 línguas. Ele era um poliglota, um cientista do Egito. Moisés era um maioral. Ele está dizendo assim: olha, por causa desse Deus e pela fé, eu vou largar tudo para trás. Elton, presta atenção nisso aqui. Eu vou rejeitar tudo que eu conquistei, tudo que eu construí, tudo que o meu nome fez aqui dentro. Eu vou deixar para começar uma história nova com o nome dele. Uma história nova dada por ele. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Fala para esse irmão: é pela fé, é pela fé, é pela fé. Urabaça, abandonou Yachai, alabacantou me dá na súria. É pela fé, irmão. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que tu só consegue abrir mão dessas coisas da terra se for pela fé. Sabe por quê? A casa e o carro eu estou vendo. Mas o que Deus tem preparado para mim? Ainda não chegou. Os olhos não viu? O ouvido não ouviu? O coração não sentiu? Não chegou na minha mente? Mas Ele tem preparado. Aleluia. Aleluia. Aí ele larga o palácio para andar nu. Moisés teve 3 fases na sua vida, de 40 anos. 40 anos viveu Moisés no Egito. 80 anos viveu Moisés, sabe aonde? No deserto. Viveu 40 anos no deserto com Jetro, seu sogro, onde ele conheceu a sua esposa. E lá, no capítulo de número 3, que acabei de ler, na sarça onde ele encontra o Senhor, deserto. E depois mais 40 anos conduzindo o povo de Deus, sabe aonde? Deserto. Quer dizer, Moisés dobrou. Tá achando que tá bom que viveu até aqui? Tá achando que o tempo do palácio foi bom? É porque tu não sabe o que Deus tem preparado no deserto para você. Aleluia, aleluia, receba isso. Tá achando que esse tempo de palácio na sua vida foi bom? É porque tu não sabe. É ótimo o que Deus tem preparado no deserto. Pastor, no deserto nós vivemos os melhores milagres. No deserto nós andamos com Ele. No deserto nós sentimos Ele, nós presenciamos Ele. Deserto é o melhor lugar do crente. Para o crente viver é deserto. Moisés sai, capítulo 3, versículo 4. Ele viu uma sarça pegando fogo. Depois que ele rejeitou, largou o palácio, deixou tudo para trás, ele foi para o deserto cuidar de umas ovelhas. Sabe de quem eram as ovelhas? De Jetro. Sabe quem era Jetro? Do sogro. As ovelhas eram de quem, irmãos? Do sogro. As ovelhas eram de quem?
Espera aí, mas ele não era rico? Não era milionário? Não era filho do rei? Agora nem ovelha tem. Está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Ele criava as ovelhas do sogro. Por quê? Ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Ele abriu mão de tudo para viver o que Deus tem. Está disposto a abrir mão de tudo para viver o que Deus tem? Está disposto a largar mão de tudo para viver o que Deus tem? É? Tu crê e tem fé suficiente para largar tudo que tu construiu e ganhou nessa terra para viver o que Deus tem? Está criando ovelha de quem, pastor? Sogro. Cadê as dele? Cadê a 200 jumentos? De que está servindo agora, bem lembrado? De que está servindo agora a 64 idiomas que falava? Que está servindo agora? Toda a ciência que ele tinha, todo o entendimento de ciência que Moisés era formado, de que estava servindo agora? Será que ele estava usando a ciência para cuidar? Será que estava servindo? Será que as línguas que ele falava, as diferentes línguas que ele falava, estava servindo de que agora? Agora ele aprendeu mais uma. Essa é nova, essa eu não falava. Deus está me dando a oportunidade de aprender aqui nesse deserto. Vai, Zuleika, vai, bora. Zica, partiu, pintada. Ele largou tudo isso por quê? Por causa de quê? Fé. É capaz de largar alguma coisa? Vou falar nem tudo, alguma coisa pela fé? Tu é capaz de largar alguma coisa? Olha, pastor, eu não largar a riqueza é difícil, mas e a posição? E o nome? Tu é capaz? Tem gente que por causa de uma cadeira quase bate. Tu é capaz de largar o que pela fé? O que tu é capaz de largar, de abrir mão pela fé? O homem tinha tudo. Estava sendo preparado para ser o deusinho do Egito. Depois de Faraó pai, era Moisés que ia mandar em tudo. Ele larga tudo. E o escritor dos Hebreus vai dizer que ele largou tudo isso pela fé. Está achando que a nossa vida é baseada em quê? A vida da igreja, a história da igreja é construída sobre quê? Qual é a base da história da igreja? Fé. Acreditar num Deus que invisível, porém real. Aí está aqui Moisés, deixa eu correr, casal já foi. Moisés está aqui agora, capítulo 3, verso 4. A Bíblia diz que estava Deus lá botando fogo na sarça. Estava lá botando fogo na sarça, a sarça não se consumia. Moisés, curioso, igual um monte de crente que é, porque tem hora que Deus pega alguns por causa da curiosidade. Você pregou sobre os 5 sentidos, né? A visão, a audição, o tato e o fato. Então, o que acontece? Tem hora que, por causa da visão, a curiosidade, Deus pega alguns, sei da benção. Aí Moisés está aqui, de repente ele viu uma sarça pegando fogo. Era de costume no deserto sarça pegar fogo e não se consumir. E se consumir, melhor dizendo. Era costume no deserto sarça pegar fogo, porque o deserto é quente demais e a sarça é um arbusto de espinhos fininho. Então qualquer calor, aumentou um pouquinho a temperatura, ela pega fogo e dissolve fácil. Aí só que Moisés está olhando e chama a atenção de Moisés, porque ele olhava e a sarça pegava fogo e ela não se consumia. Aí Moisés está assim, alguma coisa aí. O fogo está queimando, isso some? Olha para mim. O fogo está queimando, isso não se consome? Porque o fogo ele era para consumir esse arbusto aí. Mas sabe por que não consumia o arbusto? A sarça não se consumia? Porque quem estava no meio do fogo? Vou falar. Estou baú para guardar a revelação. Vou falar tudo, olha aqui. Tem hora que tu não é consumido por causa do fogoreiro que tem ao seu lado, da fogueira toda que armam contra ti, só por causa de quem está no meio. Já era para ter dado 3 glórias a Deus. Tem hora que o fogo incendeia, a fumaça vem, pega, queima tudo.
destrói tudo. E as pessoas ficam assim, como que não foi destruído até agora? Como que está de pé até agora? Está cantando até hoje? Está adorando até hoje? Está pregando até agora? Está louvando até agora? Tá. Por quê? Porque no meio está a presença, no meio está a presença. Só quem acredita, bota a mão para receber isso. Você só não é consumido porque no meio tem uma presença. Alabaruia saia, elabra chora bacandarava sai. E é isso que chama a atenção. O que chama a atenção das pessoas, missionária Franciele, elas olhar para você e entender assim, uau, mas espera aí, esse fogo era para queimar, e se era para queimar, era para estar torrado uma hora dessa. Sabe o que eles querem dizer na verdade? Era para ser consumida. Aí ele quer saber por que e como não foi consumida até agora. Aí sabe o que eles fazem? Eles olham de repente e vê, tem uma presença sobrenatural cuidando. Tem alguém que não perdeu o controle. Ô Moisés, eu só estou te mostrando, desde quando tu existiu, eu não perdi o controle de nada. Abarassura bacandaraia, eu não perdi. Alabarauassura bacandaraia. Pastor, o senhor quer dizer, irmão, da glória e seja sustentado pela presença e por essa palavra. O Senhor não perdeu o controle de nada. Ele nunca perde o controle. Moisés, ele é atraído. A tua visão é tomada por ver aquela sarça queimando e não se consome. Aí ele está assim, eu quero entender isso. Paulo, olha para mim. Essa luta que tu passa, sabe? Essas batalhas que tu enfrenta, está atraindo pessoas para a presença. Ah, Jesus. Tu tá achando que esse levante veio para te matar. Tu tá achando que essa fornalha veio para acabar contigo. A fornalha não vai queimar nada que pertence ao Pai. A fornalha não tem poder. Diz a Bíblia que os três foram jogados e quando viram tinha lá mais um. Quem era? O quarto homem. Sabe o que aconteceu? Nem as roupas deles foram queimadas. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando subiu na fornalha, o rei olhou e peraí, mas não queimou a roupa, não queimou a história, não queima nada. A fornalha só queima o que é preciso. O que não é, Deus cuida, Deus controla. O que não é, Deus cuida, Deus controla. Deus guarda. Aruaçura banda. Palavra chora bacana, sai. Tu tá entendendo isso nessa noite? E é pelo fato de você passar no meio dessa prova, no meio desse fogo e não se consumir, é que atrai as pessoas para perto. Porque elas falam assim, eu quero entender como é que essa menina vem, só para tu ver. Como que a Nath consegue vencer tanto assim? Eu achei que não ia sobrar nada. Aí tá ela no culto dando glória, adorando, exaltando, adorando, exaltando, adorando, exaltando, adorando, exaltando. Aí as pessoas ficam assim, como assim, como assim? Aí vai ver e fala assim, olha, tem algum ser sobrenatural. Sabe por quê? Porque isso não é normal. Não é normal. Olha pra mim, o que não é normal? Não é normal a sarça pegar fogo e se manter tanto tempo acesa assim. Então sabe o que está dizendo aqui, pastor? Que até o tempo de duração dessa prova e de você vivo está chamando a atenção. Por isso que tu não pode parar. É por isso que você não pode desistir. É por isso que você não pode se entregar. Porque o tempo dessa prova está mostrando para as pessoas que você tem durabilidade, você é um cara forte, você é persistente, você é resistente, aleluia, resistente a quê, pastor? Resistente ao fogo, resistente à prova, resistente à luta, resistente. Sabe o que Moisés está dizendo? Essa sarça está resistente demais. E eu quero entender esse mistério. Aí de repente a Bíblia diz, o livro de Êxodo vai dizer que ele olha, Lohane, ele olha para a sarça e fala assim, quero ver. Eu penso que o curioso está assim, boa, fica aí. Agora fica aí, vaca, fica aí, boi, fica todo mundo para trás aí. Esse negócio aqui é eu. Aqui não vai entrar boi, não vai entrar jumento, não vai entrar vaca, não vai entrar ovelha, não vai entrar nada. Agora só vai entrar eu. Esse aqui é meu baú. Jaboque. Aí ele chega. Aí, escuta. Só quem é crente vai entender isso, vai dar glória. Quando ele chega perto da sarça, se ele tinha alguma dúvida de quem era, a dúvida acabou agora. Ele chega na sarça, sabe o que ele escuta?
uma voz do meio da sarça que falou assim: Moisés, Moisés. Presta atenção. O original da palavra moxa quer dizer filho. O bar da filha de Faraó, que colocava ela na história, aqui se encontra. Mas não entendeu. Só tinha a filha de Faraó um tempo. E tem coisa na nossa vida que só nos acompanha por um momento. Diante da presença, o pai está dizendo assim: se tu que é um pai, filho, filho, aí ele, quem está falando? Sou eu. Eu quem? O Deus de teu pai, Abraão, Isaac e Jacó. Filho, sabe o que eu estou dizendo? A partir de agora a tua história tem nome, a tua história tem nome. Você não é mais filho das águas, você é filho do céu. Você tem um pai e o teu pai sou eu. Está entendendo? Igreja, preste atenção numa coisa. Deus me trouxe nessa noite para dizer: você tem uma história e o dono dela é o Senhor. O teu pai é Deus, o teu pai é Deus. Levanta a mão para isso. O teu pai é Deus, o teu pai é Deus, o teu pai é Deus. E ele chega e se apresenta e fala: Moisés, para registrar, porque lei para ser registrada segundo os judeus tinha que ser falada e escrita duas Moisés pela segunda vez. Teu pai fala contigo: ô Moisés, tira a sandália do Egito, porque agora a história começa um capítulo novo. Nada que veio de lá vai entrar. Ô Moisés, deixa as sandálias que tu trouxe do Egito para trás. Entra na sarça descalço, Senhor. Moisés, descalço, porque a partir de agora eu estou escrevendo um capítulo novo. A terra que tu pisa é santa, é santa, é santa. A terra que tu pisa é santa. Sabe o que ele está dizendo? Estou santificando a tua chamada. Ô Moisés, eu tenho um propósito para ti. Tu vai voltar e vai livrar o meu povo das garras de Faraó. Estou encerrando agora, 2 minutos. Bora para ser verdade. Olha para mim. Tu vai livrar o meu povo das garras de Faraó. Eu? Aí ele fala assim: olha que coisa linda. Quem vai livrar? Eu. Mas e quando eu chegar lá, eles perguntar: quem está me mandando fazer isso? Quem me enviou? Quem eu sou? Quem está me mandando fazer? Tu vai dizer assim: o eu sou que enviou. Quem? Eu sou. Eu sou o que tu precisar. Eu sou. Para provar e eu encerrar que eu sou, Moisés vai lá. Vamos pular lá na frente. Moisés pega e vai. Não sei falar, tu sabe toda a história, desculpa de Moisés. Não levarão, vai falar por ti. Aí vai lá. Mas Moisés obedece. Apesar de ter medo do que Deus tinha preparado, ele obedeceu. Moisés agora pega e vai chegar no Egito e vai falar com o faraó. Faraó, quem tu pensa que é? Filho do Deus Altíssimo. Eu era filho da sua filha até um tempo atrás, antes de converter. Antes de converter eu tinha uma mãe. Agora eu tenho um pai. Entendeu? Antes de converter eu tinha uma mãe. Deixei a mãe de lado, agora eu passei a ter um pai. Como é que ele chama? Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o meu Deus. E ele está falando que é para tu deixar. Se tu não deixar, o negócio vai ficar estreito pro seu lado. Aí ele vai. O que vai acontecer? Tu queria matar os escolhidos no rio? Tá bom. Tu queria ver sangue no rio? Pegou? Queria ver sangue no rio? É a primeira coisa que tu vai ver. Porque o rio que tu armou para matar, Deus vai usar para nos dar vitória.
Pastor, não estou entendendo. Os primeiros das 10 pragas que Deus usou Moisés para colocar no Egito, a primeira praga foi transformar a água do rio Nilo em sangue. Não é o que Faraó queria? Bebe água agora, porque é sangue. Pastor, por que Deus fez isso? Porque a forca que armaram para Mordecai, ela matou Mardoqueu, Amã, que Mordecai, Mardoqueu é a mesma coisa. Pastor, não estou entendendo, vai entender agora, olha para cá. O feitiço que o feiticeiro fez contra a sua vida, vai ficando de pé dando glória a Deus, que eu já estou encerrando mesmo. É só para tu receber isso com vontade, para tu entender a história como ela é escrita. Moisés era para morrer no rio. O rio que foi colocado para matar Moisés, agora está sendo o rio usado para começar um novo capítulo na sua história. É assim que o papai trabalha. O macumbeiro que fez a macumba para destruir a tua casa foi destruído pela macumba que fez. O feiticeiro foi enfeitiçado com o feitiço que armou. A forca que fizeram, nele se enforcaram. Por quê, pastor? Porque tudo que fizeram contra ti vai voltar. Porque tu tem um Deus que não perdeu o controle de nada. Tu tem um Deus que ainda cuida. Tu tem um Deus que ainda zela. Por quê, pastor? Porque a palavra vai dizer que aquilo que tu semear, isso também tu vai ceifar. Não tem nada que Satanás armou contra a tua vida que vai prevalecer. É isso que eu estou dizendo. Ô Moisés, tu não tem só um nome, tu tem toda uma história de vitória escrita pelas mãos do Senhor. Faraó tentou ignorar o nome de quem Moisés representava e o nome de quem Moisés era. Mas ele não pôde ignorar a história que Deus escreveu. 430 anos prisioneiros no Egito. Foram todos libertos pelo o homem levantado Moisés. Era para ter morrido lá atrás. Deus falou, não vai morrer. Muitas coisas aconteceram no meio da sua caminhada. Ele achou que estava esquecido. Quando estava lá cuidando das ovelhas de Jetro, quem sabe? Ele falou, Senhor, eu larguei tudo por confiar em Ti. E até agora, já tem 40 anos que eu estou aqui nesse deserto de Midian. E eu nunca tive uma experiência contigo. Aí Deus pega e fala assim, chegou o tempo, chegou a hora. Quando Moisés chega, ele traz a palavra que Deus mandou. Quando Moisés chega, ele traz a palavra que o Senhor mandou. E ele faz o que o Senhor mandou fazer. Faraó ignorou o nome de quem era. Mas Faraó teve que respeitar a história. Só para tu entender, depois que o povo é liberado para ir embora, com muito esforço da parte do Senhor e teimosia de Faraó, e Deus já falou com Moisés, Moisés, ele não vai aceitar, tu pode continuar persistente, que eu mesmo vou endurecer o coração dele para não aceitar liberar da primeira vez. Ah, tá bom? Tá bom. E agora? Agora tá pronto.